Alguém tem alguma pergunta? Doutor Emílio. Mas eu não sou endoscopista, tenho que novamente, sou cirurgião, mas existe, na literatura tem, você está se praticando, por exemplo, nos casos de subestenose mais prolongada, fora de dilatação, infiltração de imunobiológicos, por exemplo, adalimumab ou infliximab. Essa é a pergunta. Isso se faz muito no cromo anal, né? O que se faz é a injeção de corticoide, né? Quando se faz por endoscopia, e os resultados são ainda contraditórios. Nas estenoses extensas, né, com 2, 3, 4, umas estenoses segmentares, é muito complicado. Essas dilatações são muito complicadas. É evidente que assim, a nossa política é tentar evitar o procedimento cirúrgico, né? Paciente com Crohn, quanto menos você mexer cirurgicamente, melhor, não é? Então a gente dilata, acompanha, mas assim, a recidiva, o número de dilatações que você tem que fazer, o acompanhamento é difícil. Então, eventualmente, se você injeta um corticoide numa estenose curta, tudo bem. Agora, injetar numa estenose longa, você nem consegue. Não tem nem como, né? Então, o resultado ainda é muito contraditório com relação a isso. Sobre as estenoses na doença inflamatória, apesar da maioria se dita que não chega a ter um grau de malignidade, é indicada a biópsia. E, mais das vezes, vem um paciente no qual há o pedido de uma dilatação dessa complicação por uma subestenose, sem você ter um resultado de uma biópsia prévia. Que conduta tomar aí? Mariana. Bom, falando um pouquinho sobre o consenso que eu apresentei, na questão da dilatação de estenose, ele pede para descartar a malignidade antes de fazer o procedimento, e ele fala que tem uma efetividade boa naquelas que são menores que 4 centímetros de extensão, e assim, apesar de referir sucesso técnico em 80%, né, aumenta lá realmente a estenose, o paciente relata melhora clínica em 60%, mais ou menos. Mas aí evita cirurgia nesses 60%. Agora, eu faria uma biópsia antes de fazer dilatação, para descartar realmente malignidade. E ele fala que é melhor na anastomose, quando você vai dilatar a anastomose, do que a estenose por causa da doença mesmo. É lógico que se você tem uma estenose, o primeiro passo você já avaliou esse doente com tomo, com ressonância, já estudou, vamos dizer, essa estenose. E quando você vai fazer a colonoscopia, você precisa tomar muito cuidado para não traumatizar. Porque se você tem uma estenose e não traumatiza e examina com cuidado, a sua margem de acerto, evidentemente, aumenta. Né? Agora, nesses casos que você não passa o aparelho, e a estenose eventualmente está num ângulo difícil de você avaliar o padrão na mucosa, é complicado. É complicado. Aí você tem que fazer biópsia, tentar uma dilatação, eventualmente marcar no centro cirúrgico, na radioscopia, passar um fio-guia para dilatar, né, se você não tiver segurança para fazer isso ambulatorialmente. Passar eventualmente um aparelho mais fino. Não é? Você está com um colonoscópio, eventualmente você pode passar um aparelho fino de 7 milímetros, de 8 milímetros e tentar passar na anastomose, deixa um fio guia e depois dilata. Tudo isso vai aumentar a sua chance de acerto com relação a se tem tumor ou não tem. Mas nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Milena, essa moça, né? Que tinha várias erosões, qual que é o critério que você acha, Ana? E para você também, Natália, é frequente a gente encontrar algumas erosões no intestino delgado. Né? Como é que você considera se tem Crohn ou não tem Crohn? A partir de que ponto
não é? Que você acha que seria um ponto, olha, isso daqui eu estou suspeitando de Crohn. Essa paciente tem uma erosãozinha só. Qual que é o ponto que você acha que seria interessante falar? Fala, Milena. Você quer que eu pergunte para a Natália primeiro? Na verdade, não pelo número de erosões aftoides que a paciente tem, mas foi juntado tudo, o quadro clínico, a quantidade das lesões não necessariamente, a localização, a biópsia, basicamente por isso mesmo. Essa paciente tinha uma clínica importante. Sim. Não é? Mas pela ela clínica. Tinha episódio de diarreia, ela tinha distensão, ela tinha fraqueza, ela tinha uma anemia, né? Essa paciente tinha uma clínica. Foi mais pelo quadro clínico mesmo. Embora todos os exames fossem negativos. Normais, né? É engraçado que essas erosões, elas surgem muito no exame eletivo, né? Exame de rastreamento para neoplasia coloretal. Aí você entra lá no ilho, tem 2, 3 erosões aftoides. E, às vezes, normalmente, aquele perfil de paciente polimedicado, que já usa AS, ou que tem fibromialgia, as doenças degenerativas, osteoartrose, enfim, fazem uso crônico de anti-inflamatório, e acaba que essas erosões aparecem com o paciente mesmo assintomático. Então, eu acho que o principal, nesse caso, é você não passar uma mensagem, porque muitas vezes o médico que vai pedir o exame não é endoscopista, né? Então, não passar uma mensagem de alertar, mais de tranquilizar. Eu, normalmente, não costumo descrever como ileite erosiva. Nunca faço isso quando é uma ou outra erosão. Eu coloco erosões isoladas, erosões esparsas, e sempre biopsio, até pela medicina defensiva, acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Agora essa paciente tinha um Crohn moderado, pelo menos uma albumina de 2,9. Tinha uma ulcerazinha uma ulcerazinha ali de HB médio predistal. Diarreia. Agora, se essa paciente não tivesse sintoma, o que você faria, Guilherme? Nada, não? Se a paciente fosse assintomática, com esse quadro clínico, com esse quadro da cápsula, vamos dizer, olha, ela tem umas erosões, tem umas úlcerazinhas pequenininhas, não tem nada assim do ponto de vista como clínico. Assim, anemia? Ela não teria feito a cápsula. Ela não teria feito a cápsula. Ela não teria feito a cápsula. Esse quadro, assim, é até... Da nossa experiência, é até um pouco desproporcional, assim, uma doente com muita anemia, uma albumina bem baixa, PCR bem elevada, para um Crohn isolado de mucosa com erosões aftoides salteadas, assim. Eu esperaria que ela tivesse, no mínimo, uma tomografia já com algum realce segmentar e tal, porque ou ela está perdendo proteína, ou ela está inflamada mesmo de longa data, né? Uma história antiga, tudo. Mas é isso que um pouquinho desproporcional. Ela tinha uma clínica e laboratório até relativamente exuberantes. Anemia refratária, repondo ferro bastante. Agora, se fosse uma doente com anemia, só com anemia, mais nada, sem diarreia, investigando o sangramento de origem determinada, certo? E esse achado na cápsula, eu não sei, eu ia observar, talvez investigar uma vasculite. Então, essa que seria a minha próxima pergunta. O que nós estamos buscando, assim, nós queremos diagnosticar câncer precoce. E o paciente não tem sintoma. Nós estamos querendo diagnosticar doença inflamatória numa fase inicial, para que ele não tenha sintoma, porque uma doença de Delgado, para dar sintoma, geralmente ela tem que ter um nível de estenose muito acentuado. Né? Ela tem que ter o sangramento, uma suboclusão, que teria que ser acentuado para ter sintomatologia. Então, o que nós queremos não é diagnosticar numa fase precoce e começar o tratamento numa fase antes que complique, porque depois que tem úlcera, depois que tem fibrose, depois que complicou, eu não vejo muita possibilidade de ter resultado terapêutico, a não ser cirúrgico, dilatação, etc. E melhora um pouco com o tratamento clínico se tiver úlcera, porque se for um procedimento mais estenosante e fibrótico, provavelmente isso não vai regredir. Né? Ou você acha que o medicamento vai resolver o problema da fibrose se não tem úlcera? Eu acho que nesse caso especial está super bem indicado o tratamento. A gente está falando de um caso óbvio sintomático de evitar
a gente tem que pesar também o custo-benefício, porque a gente não tem remédio que tem 90% de controle da doença com 1 ano. Não existe essa possibilidade. O que é que você vai oferecer? Uma terapia imunossupressora? A gente tem que botar, pesar o custo-benefício do tratamento, que é um tratamento que a gente sabe que o paciente vai ter falha a longo prazo e que um segundo medicamento que a gente vai instituir não vai ter a primeira resposta do primeiro. Uma possibilidade, num caso oligossintomático, seria fazer um corticoide tópico, e você, como um endocorte, e reavaliar precocemente, né? E qualquer sinal de que a doença está evoluindo, entrar já com uma medicação mais potente. Eu faria isso, se fosse um caso oligossintomático. Alguma pergunta aí? Não, eu gostaria de fazer uma complementação. O que eu tenho vivido é que, apesar de todos os métodos diagnósticos, nós ainda temos casos sem comprovação e que nós temos que tomar uma atitude, né? Eu tenho aí como exemplo os dois últimos casos que eu tratei nessa situação. Uma moça que o pai tem uma doença de Crohn agressiva e ela, aos 20 anos, começou a ter umas cólicas. E realmente a colonoscopia mostrava algumas úlceras no ilho terminal. A biópsia não foi conclusiva, mas eu decidi por tratar por causa do antecedente familiar. Justo. Tratei e entrei com biológico mesmo, porque a doença do pai é muito agressiva. Tratei, ela entrou em remissão, ficou teve remissão por 1 ano, e eu suspendi. Agora estou numa fase de observação. Eu acho que nós temos alguns casos, uma outra foi um caso de uma doença anorretal com fístula retovaginal exclusiva, sem doença intestinal, e que biópsia e nada conclusivo, e eu também acabei tratando. Já abriu com complicação, né? Já abri. Mas eu tratei também. Não, então já abriu como uma doença grave. Já. Então, mas eu acho que assim, tem algumas situações que muitas vezes nós temos que fazer um teste terapêutico, porém não selar o diagnóstico do paciente com a manutenção indefinida por tempo indefinido. Eu acho que tem algumas situações em que... Então, paciente jovem com úlcera no ilho, né? Eventualmente até o anticoncepcional pode dar uma ulceração no intestino delgado, uso de anti-inflamatório. Então, se você suspende os medicamentos, eventualmente, que ela está tomando, exclui a possibilidade de tuberculose, etc., eu acho que tem que tratar essa paciente, porque uma coisa é ter uma erosão, outra coisa é ter uma úlcera. Úlcera eu acho que já é outro nível da doença, né? Então, úlcera já é mais complicado. Qualquer úlcera no intestino delgado, se for de mediana profundidade, acaba estenosando mesmo, porque o delgado é fininho, né? Então, se você tem uma úlcera, a chance de evoluir para estenose é maior, né? Então, eu particularmente acho que a tua conduta foi correta. Eu acho que é tratar, se não usa anticoncepcional, não tomou anti-inflamatório, não tem história. Eu acho que é interessante que no Japão o número de úlceras no intestino delgado é muito grande. É muito grande. Eles têm uma predisposição, parece que, fazer úlceras de delgado quando usam anti-inflamatório. Então, nas enteroscopias, eles acham muita úlcera de delgado. Mas eu acho que agora que a cápsula está mais disponível, é que a gente está fazendo mais diagnóstico. Mas gastroenterologistas têm pavor de anti-inflamatório, né? Porque a gente sabe que não é só você botar um IBP, o problema está muito além do estômago. A gente vê lesão no trato inteiro. E nesses casos, particularmente, eu acho que tem que fazer a cápsula de patência, entendeu? Acho que tem que fazer a cápsula de patência. O paciente que tem alguma suspeita de doença de Crohn, como é o caso dessa moça, por exemplo, eu acho que é muito importante, mesmo com o raio-x normal, mesmo com a toma normal, mesmo com a enterorressonância normal, eu acho que deve fazer a cápsula de patência. Então, o melhor exame, na minha opinião, para ver a mucosa, evidentemente, é a cápsula. A enteroscopia tem uma ilusão. A gente cria uma ilusão de que a enteroscopia vai examinar o intestino delgado. Não é verdade. Ela vai examinar uma parte do intestino delgado.
Você vai examinar, se for por cima, entendeu? Você não examina 100%. São poucos os casos que você consegue examinar todo o intestino delgado. Então, isso, em alguns serviços, chega a 10%, 20%. Em alguns muito bons serviços, chega a 30%, 40%. Então, tem que fazer por cima, tem que fazer por baixo. Então, eu acho que a melhor avaliação da mucosa, do delgado, eu acho que é a cápsula. Agora, não é para usar, evidentemente, num doente com um Crohn estabelecido, com estenose, etc., a não ser excepcionalmente, né, Guilherme? Em alguns casos é que a gente usa sabendo que vai ter uma retenção, mas com uma possibilidade de dar algum diagnóstico. E eu gostaria de lembrar também o problema da radioterapia. A radioterapia dá úlcera de delgado, dá estenose. Então, se o paciente fez radioterapia, independente se foi para o útero ou qualquer outra lesão mais para cima, precisa fazer a cápsula de patência, precisa dar uma avaliada antes de fazer o exame de cápsula. E nesses casos, o índice de complicações das enteroscopias é muito mais alto. Né? Porque você tem fixação, você tem angulação, você tem dificuldade de passar o aparelho, quando você retifica pode perfurar o intestino delgado, então não é tão simples assim, olha, faz uma enteroscopia, dilata, dá diagnóstico, faz biópsia, não é bem assim. Precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Só para esclarecer, esse caso era meu, é que o filminho não rodou, cada filminho daquele, por isso a principal lesão de cada foto acabou não aparecendo, que ela grava 30 segundos antes e 30 segundos depois. Essa paciente tinha retrações cicatriciais, ela tinha cicatrizes pelo delgado e ela tinha algumas úlcerazinhas lineares pequenas, mas tinha. Então, então aí por isso foi, e é um caso bem bonito, porque assim, é um atlas de doença de Crohn, o exame dessa moça. Ela está tratando e melhorou 100%, está em segmento, já tem 2 anos, eu acho que tem esse caso, né? 2013. Desculpa pelo vídeo aqui, não Imagina. rodou. Bom, pessoal, eu acho que foi ótimo, as representações foram ótimas. Eu recebi informação de que a gente teve 691 acessos online, então eu acho que isso é muito bom, isso é muito importante, é um compartilhamento de conhecimento. Parabéns para vocês todos, foi um prazer estar com todo mundo aqui, até a próxima sessão.